Momento Empreendedorismo com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Vamos começar o Faleiro que muito te interessa. Empreendedorismo, um oferecimento do Univag e o professor Flávio Fogel, que fez falta na semana passada. Tá de volta, o assunto do momento. Mas antes, deixa eu acolher. Bem-vindo mais uma vez, professor. E nos conte, a viagem foi produtiva, foi positiva? Obrigado pela recepção. Boa tarde mais uma vez, Marcela, João, Juliana e os nossos queridos ouvintes. Foi muito produtiva, né? Fui fazer toda a parte de tabulação estatística e análise do meu experimento de doutorado e caminhamos bem. Então voltei muito feliz. Olha isso, estou falando que o homem sabe tudo e mais um pouco. Professor João Edson, que pauta importante no auge, assim, né, do momento, e a gente vai explicar tudo, é isso? Vamos pedir para o professor Flávio dar um conceito, fazer uma breve introdução, né, conceituando. O que é isso, esse soft skill? O que é esse? O que é esse? De quem quem é? é esse? Assim, ó, skills são habilidades, né? Sim. Então você tem as hard skills, que são habilidades mais técnicas, mais duras, e tem os soft skills, que estão ligadas mais à comunicação e aquelas habilidades interpessoais, que ganham uma importância cada vez maior no cenário do mundo do trabalho. Isso cada vez mais, né, é valorizado, é buscado pelas empresas. Por quê, Marcela, João, Júlio e ouvintes? Nós temos assim, ó, hoje, né, tem um amigo meu que é diretor de um banco da área de TI, ele fala assim, ó, Flávio, nós temos o hardware, o software, né? Hardware e software é quase uma commodity, ou seja, quase hoje tudo igual e amplamente disseminado, né? Não tem grandes diferenciações. O que faz a diferença? Aí ele fala do terceiro ponto, o peopleware. Ele falou, e o peopleware é complexo e difícil de se lidar, né? Pessoas, é isso, né? Então, a capacidade de se comunicar, de se relacionar, de interagir, né, e produzir resultado interagindo com equipes, com pessoas, são os soft skills, né? Chamado de habilidades interpessoais, né? Você vê também, acha como competências socioemocionais, né? Quando você traz para a língua portuguesa. E nada mais é que um conjunto de habilidades ligadas a isso, a comunicação, né? E a interação com outros agentes, outras pessoas, né? A habilidade de se relacionar, de se comunicar. Importante isso nos dias de hoje, não? Olha nós aqui. É mais a gente que mexe com faleiro dia e noite, professor. Não é? E é isso. Imagina, você pensa que você vai sentar na sua mesinha hoje em dia e fazer seu trabalho só olhando para o seu computador? Não, você tem que interagir com a equipe, você tem que ajudar essa equipe a produzir conjuntamente, e não adianta, gente, tem que trabalhar em equipe, né? A era da grande estrela, tem um diretor que trabalhou comigo no banco, ele sempre falava assim, ó, eu prefiro trabalhar com 10 estrelas de quinta grandeza, trabalhando juntas, do que com uma única estrela de primeira grandeza, né? Então, o resultado conjunto, a produtividade, o que você da combinação de conhecimentos, de habilidade é sempre maior, né? O que a gente pode falar aí de soft skill? Quais os soft skills interessantes? Claro, vamos começar por comunicação, né? Comunicação tem que ser, e aí eu estou com especialistas em comunicação aqui na mesa. Ó. Quem sou eu para falar de comunicação? Mas comunicação tem que ser o quê? Eficaz. Comunicação eficaz passa por você. Primeiro, comunicação verbal, né? Porque tem a comunicação não verbal também. Comunicação verbal é o quê? Você... Primeiro, saber se comunicar de forma correta com o seu público. Tem que se adequar ao seu público. Não adianta você estar lá com um nível operacional e você querer falar com um tecniquez que não diz respeito à realidade daquele público, né? Mesma coisa com o cliente, né? Chato, mesma né? coisa com, por exemplo, um público de um programa de televisão, de rádio. Você tem que, né, se adequar ao que o teu público espera. Isso está ligado à questão da comunicação clara e eficiente, né? Além disso, o que a gente pode falar também sobre comunicação verbal? A questão da clareza, da concisão, né?
Sua fala tem que ser clara e objetiva, não pode ficar rodeando e falando, né? Se perdendo muito no assunto. Outra questão importante é o tom. Tom de voz que você vai falar. Né? Se eu começo a falar num tom monocórdico sobre o que é comunicação verbal, você vai dormir daqui a 1 segundo. Mas se eu falo que a comunicação verbal é um grande diferencial na sua vida, que você tem que olhar para isso, você já vai prestar mais atenção. Isso diz respeito ao tom. A velocidade também, né? Se a gente começar a falar num tom muito lento, vai dar tédio. Agora, se for muito rápido também, a pessoa não vai entender nada. Então, se adeque, né? Empatia diz respeito à comunicação. Algo que também é fundamental e as pessoas têm uma dificuldade tremenda. Escuta ativa. Lembrando que escutar é diferente de ouvir. Qual a diferença, professor? Ouvir é quando você capta um som. Eu posso estar falando aqui para você, blá, 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 e você tá ouvindo um som, mas não está prestando atenção. A hora que você presta atenção, busca foco para ter a compreensão sobre aquele assunto, você está fazendo a escuta. A escuta ativa é você parar, olhar para a pessoa, dar atenção e importância para aquilo que ela está dizendo, né? Isso é fundamental. Coisa mais chata do mundo é você estar falando com uma pessoa e você vê que a pessoa está em outro mundo, né? Você fala, será que ele está me ouvindo? Não, né? E aí entra a comunicação não verbal. Questão de comunicação não verbal mais importante é a questão do olhar. Tem coisa mais chata que você está falando com uma pessoa e ela não está olhando para você? Ela fala para você sem olhar para você? Esquisito, né? Então, assim, está falando com uma pessoa na comunicação não verbal, olha, entra em sintonia, conversa, mostra para ela pelos seus gestos, pelo seu olhar, que o que ela está falando, está se comunicando com você, aquela plateia ou aquele indivíduo é importante, você está dando a devida importância. Isso é muito relevante, a comunicação não verbal. Estou falando com vocês, você está me falando alguma coisa e eu já cruzo os braços. Fico fechado. Estou mostrando o quê? Que eu estou extremamente resistente àquilo que você está me dizendo. Cortou a né? corrente. Exatamente. Você está me falando alguma coisa, eu começo a bocejar deliberadamente. Além de uma falta de educação danada, você está mostrando por comunicação não verbal, né, que você não dá importância ao que aquela pessoa está dizendo. Né? Fica difícil você motivar, comprometer, engajar com uma comunicação não verbal dessa. O segredo da comunicação eficaz, então, é você combinar questões da comunicação verbal, como que a gente falou, clareza, concisão, tom de voz, velocidade da voz, né, com a comunicação não verbal, que diz respeito a tudo isso. Olhar, gestos, postura, né, isso é muito relevante. O grande Mário Palmério, o que foi explicar para os espanhóis o significado da palavra saudade, ele já dizia que alegria e tristeza só se fala a verdade se falar com os olhos, porque a boca não diz nada. Né? Então, e a comunicação energia chega antes, professor. Perfeito. E no rádio, as pessoas que nos ouvem, elas percebem. Na TV, a gente pode até tentar produzir, se preparar, decorar, mas se você não faz com a sua energia, com a sua verdade, com vontade de servir, as pessoas do outro lado, elas é inconsciente, elas sentem, elas percebem. E por isso que a gente tem aquilo, né? Bate, não bate, gostou, não gostou, porque é fundamental. E às vezes, quando a gente chega em um ambiente de trabalho, a pessoa até vem com aquele protocolo, né, com aquele treinamento, mas é com tanta má vontade, sem te olhar, com a cabeça baixa, ou já usando um tom para você ir embora dali, Exato. porque tem que estar em conjunto, né? Todas as técnicas, mas com uma disposição mesmo de estar ali servindo as pessoas, criando essas conexões, né, professor? Isso é escutativa. Né? Você realmente dá importância para aquela pessoa que está interagindo com você naquele momento. É uma questão mais do que eficácia, é uma questão de consideração, né? Pelo outro ser humano que está interagindo comunicacionalmente com você. Até o não se sente que é respeitoso, né? Quando a pessoa te escuta. Sim. Também. Isso serve, gente, até para um desligamento. Sim. Você pode fazer um desligamento de uma pessoa, e isso acontece nas organizações de diversas formas. Mas você pode fazer de uma forma muito humana e adequada. Falar, olha, realmente
tivemos uma situação que o contrato não é mais possível, mas as portas continuam abertas. Quero agradecer o tempo que você ficou com a gente, né? Veja se tem algo que a gente pode fazer, o nosso RH está à disposição. Então, do que você mandar um desligamento por e-mail, né? Como Até tava acontece em vendo alguns lugares. no Instagram, você viu Mandar aqueles passar vídeos? direto no RH, né? É. Vai Tá. lá ver o que aconteceu. Tá uma febre. Você viu? Não sei se o Julie viu no Instagram, no TikTok, as pessoas que foram desligadas através de Começaram a vídeos. filmar, né? E aí Sim. fizeram esse apanhado, a reação das pessoas sendo, né, desligadas ali na videoconferência. É. Triste. Até uma complicado. angústia de assistir. O ideal é que seja feito presencialmente. Agora, também tem tem uma pesquisa sobre isso, que com o advento da videoconferência, quando a pessoa vê que tem uma situação que ela pode ser desligada, ela tem evitado ir presencialmente para a empresa, ainda mais se ela trabalha em home office. E aí a alternativa tem Sim. sido, né, a questão de fazer a videoconferência. Então tem essa outra questão que tem que olhar também, né? É interessante, é complexo isso. Mas assim, a humanidade tem que, né, nessas relações, tem que prevalecer sempre. É importante. Eu sou antigo assim, mais clássico, vamos dizer assim, né? Mais old fashion. Eu acho o seguinte: se eu decidir por o desligamento de uma pessoa, eu tenho que fazer o desligamento. Isso não pode ser terceirizado. É fácil você decidir, vou desligar tal pessoa. Vai lá e faça o desligamento, né? É uma questão até de honestidade com a decisão que você tomou, né? Não Exato. delegue isso, faça você. Mas, enfim, falamos então de comunicação, ok? Não esqueça, comunicação verbal e não verbal sendo trabalhada juntas, E né? cuide da imagem também, porque ela chega Sim, primeiro. exato, né? Cuidado com as suas expressões faciais, né? Você ficar ouvindo a pessoa com cara de tédio, olha o que você está pensando, né? As expressões também não ajudam você a interpretar personagem. Uma outra questão muito importante é o trabalho em equipe, né? Hoje, trabalho colaborativo em equipe é fundamental. Se você tem dificuldade em trabalhar em equipe, vá fazer terapia, vai fazer as capacitações, faça mentoria, faça coaching, porque é fundamental para o seu desenvolvimento profissional saber trabalhar bem com pessoas. Respeitar as opiniões, né? Poder compartilhar. A gente tem que entender o seguinte: em grupo, né? A abordagem sistêmica nos diz sempre o seguinte: sozinho eu posso produzir conhecimento em progressão aritmética, né? Mas quando eu estou compartilhando conhecimentos, experiências, ideias, eu estou gerando, né, inovações em progressões geométricas, muito mais alavancadas, porque eu combino conhecimento, combino experiência, né, eu combino visões de mundo que me traz muito mais resultado. Então, o trabalho em equipe é fundamental, né? Mesmo para você que tem uma atividade, por exemplo, que seja com... eu sou um programador de TI, eu quero botar o meu fone de ouvido e ficar em cima do meu computador, né? Que é muito característico. Um dia você vai ser promovido, né? Tem essa ambição. E quando você vai sendo promovido, você vai começar a lidar com pessoas, né? Vai precisar gerenciar uma equipe, e aí você precisa ter essas habilidades. Então desenvolva rapidamente, desenvolva enquanto você tem tempo de desenvolver, porque vai ser solicitado isso, né? Você tem que pensar o seguinte: como é que eu posso, respeitando as diferenças, construir junto e atingir objetivos comuns, né, conjuntamente. Sim. Isso é muito importante. Outra questão é a adaptação, né, João? Eu tenho que ter uma capacidade de adaptação hoje tremenda. A única certeza que eu tenho é que amanhã haverá mudança, né? O cenário vai ter alguma alteração, alguma novidade, né? E eu tenho que me adaptar nisso no cenário de trabalho. Alterações do mercado que eu atuo, do setor, novas regulações, novas tecnologias, né? Todo mundo tem que correr atrás do entender inteligência artificial nas nossas profissões. E assim, pessoal, é obrigatório isso, desculpa dizer, tem que correr atrás, né? As instituições, por exemplo, a Univag já está entrando com isso como disciplina para as pessoas entenderem como é que usa isso na profissão,
né? A gente já deu capacitação, por exemplo, para Todos os os cursos, professores. Nós vamos entrar com isso em todos os cursos. Estamos ainda fazendo a gestão disso, né? Porque o importante é ensinar a usar a IA da forma correta, né? Sim. Porque assim, a IA tem que ser um assistente seu para potencializar seu resultado. Aumentar na questão do repertório, para fazer a curadoria e tal. Sim. Não pode ser uma bengala. Se você pensar nela como bengala, você vai ficar pelo caminho. É porque ela vai dar velocidade ao que você pensa e faz, né? Mas Exatamente. ela não pode fazer por você. Para mim, a grande sacada da IA é quando a rapidez que ela te tira do instante 0 para o instante 1. Então, assim, ó, você vai começar algo do zero, você, né? Ela já te apresenta alguma coisa para daí você trabalhar em cima e usar todo o seu repertório. É nisso que a gente tem que focar. A curadoria nossa, com o nosso repertório, sobre uma produção inicial dela. Sim. E assim, ela te ajuda muito em trabalhos operacionais, né? E repetitivos, que você pode usar seu tempo para coisas que agregam mais valor. Nosso tempo tem que ser usado para questões que agregam valor, né? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. O que eu faço agrega valor na missão da empresa? Se você olhar o que você faz e olhar a missão da empresa e não vê agregando valor, cuide-se. Trate-se de agregar valor de alguma forma, né? Para Antes que você o seu ficar chefe ileso. perceba, né? Antes que a vovó suba no telhado, né? Como Verdade. diz a expressão. João, outra questão importante: capacidade de identificar problemas, resolvê-los. Para isso, a gente precisa ter um pensamento crítico e analítico, né? Você precisa desenvolver isso. Isso tem a ver muito com empreendedorismo, né? Porque assim, por que tem a ver com empreendedorismo? Seja o empreendedorismo para negócio ou o intraempreendedorismo dentro da empresa. O que é o empreendedorismo? É você identificar uma dor, um problema, ver nele uma oportunidade e encontrar soluções, exercer criatividade, inovação. Então a capacidade de resolver problemas está ligada a isso. Não canso de dizer, vocês vão me ouvir falando sempre disso. O valor pelo qual você é remunerado está diretamente relacionado com a dificuldade e a complexidade do problema que você resolve, né? Então, quanto mais complexo e difícil é o que você resolve, maior é a tua chance de ser melhor remunerado. Eu vou usar essa frase para pedir aumento, professor. Né, Júlio? Olha aí, E eu a acho gente que eu tá já não venho mais na semana que vem. Vão cortar o meu Imagina, quadro. Professor, eu tenho que usar essa Usado de motim. Vou falar que eu sou... Tem um dado interessante da indústria automobilística, né? A Ford, quando ela começa a produção em série, tá? Ela busca um aperfeiçoamento. Ela chega a assim, um número ótimo. 75% dos seus veículos saíam dentro de um padrão. Só 25% saía fora. A GM viu isso e lutou para chegar aos 10%. Né? A Toyota chegou aos 3%. A Audi falou, não, eu preciso zerar. Um carro não pode ter diferença da outra. E hoje praticamente terminou zerando isso. Né? Ou seja, não houve um contentamento quando atingiu um número que era favorável. Ultrapassaram esse número até chegar ao ponto, e hoje não tem diferença. O Flávio, não sei se pegou isso, o Washington tem certeza. A gente pegava um carro, tinha que amaciar o motor. Sim. E dava diferenças. Você Depois. pegava um retão na estrada para dar Isso. alta velocidade. Abrir o motor. pra abrir o Hoje não motor. faz mais. Não, Não, precisa já vem amaciar. Padrãozão tudo feito, já tudo vem em ordem. pronto. Não tem Oh, mais era isso. tão bom fazer isso, com emoção, né, gente? Não, e aí tinha gente que não tinha capacidade, não sabia dirigir direito, o motor ficava para sempre travado. Se acelerava, ele não saía do lugar. E tinha um lance muito interessante, né? Eu e o João entrávamos na mesma agência, comprávamos dois modelos, dois carros do mesmo modelo, mesma Mesmo ano, marca. tudo. Saíamos ao mesmo tempo da concessionária. O carro dele era diferente do meu. Uma série de questões. E aí dá a discussão, né? O meu saiu melhor, o seu não saiu. Tá? Bons anos 70 Pois e é. 80. Isso dava cada faleiro bom, né, professor, no bar. Hoje acabou. Hoje, se vir com a diferencinha, você vai lá, tem um recal e dependendo, você entrega um carro e pega outro. Mas Que bom que fomos melhorando, Sim. né, nessa uma questão. evolução importante. Isso a gente pode trazer para a vida, né? Aquilo que você vai fazer, você tem que
Mas eu vou atingir o usar máximo. os seus ensinamentos de uma forma a valorizar o seu passe, professor. Ah, que bom. Com absoluto. Agora, aí, tá vendo? Ele usou o artifício que tem em mãos. Repórter CBN, daqui Vamos a lá. pouco a gente volta. 15 horas 7 minutos. Virou, Washington. A gente voltou com o nosso estúdio CBN Cuiabá, com o nosso faleiro. E eu tô feliz demais da conta, particularmente feliz hoje. Muitas mensagens no WhatsApp, muito carinho chegando por aqui. E olha só, que você sinta aí que tem muito valor. Daqui a pouco eu vou colocar todas as mensagens. Manda áudio, mensagem de texto, participa. E o importante mesmo é que você sinta que você faz parte dessa bancada. Seguimos, avante, empreendedorismo. Quarta-feira, é o dia oficial. Professor Flávio Fogel segue aqui conosco, compartilhando dicas fundamentais para os empreendedores e empreendedoras. E eu tenho profissionais autônomos aqui agradecendo a sua participação, professor, e dizendo que estão colocando em prática. O Luan escreveu: novo mês chegando e eu já vou colocar as dicas do professor de comunicação, ele citou aqui, em Que bom, prática. Dá ficamos sentido, felizes, não né? dá, professor Flávio? Sim, claro. É para isso que a gente está aqui, né, Marcela? Para tentar ajudar de alguma forma as pessoas a refletirem sobre essas questões que são importantes para o desenvolvimento, não só do empreendedor, mas para o desenvolvimento profissional, né? Paramos onde, professor Flávio? Então, eu vou continuar falando de algumas soft skills importantes para o desenvolvimento profissional. A próxima que eu quero falar é liderança e gestão de pessoas. A gente pensa que isso está ligado só à pessoa que tem uma liderança formal, né? Mas não é. Você pode e deve, né, ter uma ascensão sobre a sua equipe, os seus colegas, né, ajudando ao quê? A engajá-los, a motivá-los, e também, principalmente, na questão de resolução de conflitos. Um profissional que faz parte de uma equipe, né, com esse tipo de característica, ou seja, de motivar, de engajar o seu time, né, naturalmente vai acabar sendo visto de uma outra forma e vai ser promovido, né, quando é uma liderança informal. Essa questão de liderança informal é bem interessante, né, porque ela se dá muito pelo respeito também, né, não a liderança formal que às vezes a pessoa tem e não tem tanto respeito como um líder informal. Eu me lembro, eu atuando numa montadora do ABC, dando consultoria numa montadora do ABC Paulista, teve um processo de greve lá e a gente estava atuando junto no RH dessa montadora. E eu observei uma questão que eu achei bastante interessante. Quando se falava com os líderes formais, ninguém conseguia fazer cessar a greve. Quando se trouxeram para a mesa os líderes informais, Sim. o metalúrgico mais experiente, o mais respeitado, em uma hora eles fecharam toda a questão da paralisação da greve, Sim. todo mundo voltou a trabalhar, o acordo foi feito, né? Então, liderança não diz respeito só a um cargo, mas é uma postura, uma forma de você agir perante os que trabalham contigo. Isso é muito importante, né? E tem uma questão também ligada à liderança que diz respeito ao delegar tarefas. Isso é muito relevante, né? Muito do que dá de problema, né, quando você delega, diz respeito à comunicação também. Sim. E aí tem uma ferramenta que é básica e eu gosto sempre de falar que ajuda muito na questão da delegação de tarefas. Você delegou a tarefa para alguém e falou, entendido? Compreendi. Então fala para mim o que você tem que fazer e o que você tem que entregar. Muitas vezes o que a pessoa fala tem ruído de comunicação e entendimento. E aí você tem a oportunidade, mas isso aqui não é bem assim. Resolve, bota essa questão clara para você. Você tem que fazer dessa forma. Tá entendido? Então fala para mim, é isso? Então, é isso que você tem que fazer. Né? A gente às vezes delega e acha que a pessoa entendeu. Não. Toda a história de vida, a história profissional dela é outra. Às vezes ela teve uma outra percepção. Então fazer o alinhamento dessas percepções quando você delega a tarefa, né, é muito relevante. Evita um monte de dor de cabeça. Importantíssimo isso. Outra questão importante é o quê? Inteligência emocional, empatia, né? Você tem que ter empatia, você tem que ter predisposição positiva com as outras pessoas que interagem contigo no mundo do trabalho. Quando a gente fala de empatia, nós estamos falando de construção de relações positivas, né? Ganha-ganha. E quando a gente fala também da questão da inteligência emocional, é você se colocar no lugar do outro,
né? É entender toda a parte das emoções do outro que está interagindo com você, né? E também a tua capacidade de ser resiliente e se adaptar nessa questão. Isso também é muito relevante, né? Estou numa situação muito delicada, muito complexa na empresa que eu trabalho. É preciso inteligência emocional. É preciso, né? Você não pode surtar. E as gerações mais novas têm uma resistência a isso muito curta, né? No mundo do trabalho. Então, tem que ter gelo no estômago. Isso eu aprendi com um chefe meu antigo, que falou assim: Flávio, gelo no estômago. Bota uma pedra de gelo no estômago, calma, e vamos ver isso direito, vamos resolver, e é isso. Então você tem que botar uma pedra de gelo no estômago, analisar melhor, né, e buscar soluções que sejam interessantes para todo mundo, para a empresa e para todo mundo que está relacionado, né, João? Na última obra do Humberto Eco, sobre a questão das redes sociais, ele diz um negócio muito interessante. Na rede social, eu entendo o que você falou, mas não entendo o que você sente. Quando a gente fala dessa relação, né? Não é só entender o que as pessoas falam, é entender o que elas sentem para ter falado aquilo. E outra coisa é você entender quem que é a pessoa real, na verdade, né? Porque normalmente tem pesquisa sobre isso que mostra realmente o quanto do que está no perfil é a pessoa efetivamente. E assim, a distância é significativa, né? Sim. Então, assim, a gente tem que relativizar essa questão do que você está vendo no perfil. As pessoas só postam as coisas boas, né? É normal. Isso faz parte das redes filtro sociais. antes, né? Coloca um filtro antes. É o exato. mesmo filtro que se coloca na foto, é o filtro que coloca na fala também. Mas E só eu me falta a gente mostrar na rede social o humilhado também, a gente só mostra o exaltado. Só uma coisa boa, né? Vez ou outra a gente sofre junto, né? Quase sempre num exagero bem... Mas eu acho que até o mostrar a parte boa, eu concordo. Eu não acho Agora, ruim. criar uma coisa que não existe, Esse é o isso ponto. me incomoda. Perfeito. Que é isso você aí. não é, porque, por exemplo, a gente não vai citar nome, né, professor? Mas tem pessoas que você encontra que postam uma paz, uma plenitude. Quando você encontra a pessoa completamente desequilibrada, desorientada, aí você fala, suga gente, toda a energia, um né? vampiro, né? E eu falo, mas cadê aquela plenitude? Então, Pois e é. também acontece com os negócios, porque eu, Sim. por exemplo, fui atraída para um lugar, né, uma cafeteria que vendiam aquela coisa maravilhosa. Quando cheguei lá, não tinha nada daquele atendimento, não tinha nada daquela acolhida, que era lindo lá no Instagram, mas na prática não funcionava, professor. Hoje tem umas postagens de Instagram e Facebook que mostra a realidade, né? Então, Expectativa e os realidade. lugares para viajar, um lugar maravilhoso, a foto produzida, aí depois o cara vendo aquele mesmo lugar com um lama até o meio do joelho e tal, né? É assim, tem que relativizar sempre, né? Isso é importante. Mas você falou importante, assim, é muito relevante. A questão do colocar só as coisas boas é bom, se bota a pessoa para cima, se ajuda a ficar num padrão vibratório positivo, é bom. Mas não mente, né? Não cria, porque daí você vai começar a ficar esquizofrênico. Né, professor? Por isso, quando dá problema, tem uns que somem da rede social, né? Não dá para sustentar mais. Mas você sabe que tem um termo, eu só lembro de um, existe um outro também, isso que chama esquizofrenia digital, que é exatamente essa questão da pessoa viver numa realidade e outra. É isso. E eu fiquei, essa última vez eu fiquei passada. Fanfic. Mas não faça isso, viu, minha gente? Porque a vida é real. E aí a pessoa também sofre, né? Para sustentar isso que não é, deve ser uma coisa pesada Dói, também, né, professor? Deve doer, dói. Só na misericórdia. E a vida não é fácil, a gente sabe para todo mundo, mas quando você conquista no caminho real e mesmo com as dificuldades, o sabor é muito melhor, né? Então, celebre as suas conquistas verdadeiras, não as que você está imaginando. A gente fez essa pausa, eu vou colocar uma pergunta do Rodrigo aqui que eu gostei bastante no quesito empatia, professor. Ele pergunta assim, essa empatia a gente também não pode forçar a barra, né? Não pode Fingir mesmo. algo e muita gente acaba, ele está dizendo aqui, né, que é colaborador, despejando as coisas em cima e também essa linha de não ter muita intimidade, de filtrar também para ter empatia, mas também não pesar para a pessoa que está ali prestando um serviço. Sim, tá certo, ele tá certo no que ele está falando. Equilíbrio é a chave para tudo, né? Ou seja, você não precisa entrar na vida pessoal da pessoa, nas questões para ter empatia, mas você pode e deve, por exemplo, quando sabe que um colaborador seu está tendo algum problema pessoal,
entender, né? Mostrar entendimento e sensibilidade a isso, ver como que você pode ajudar você e a empresa, né? Tenho um caso de um colaborador que ele teve que viajar, por exemplo, porque a esposa dele precisou ser hospitalizada em São Paulo. Cara, tem que viajar, não tem que tem que dar todo apoio para isso, Sim. né? Porque é um excelente colaborador. Na hora que ele precisa, você não Sim. vai estar do lado. Então, Uhum. isso é empatia, né? Não é você querer dar pitaco na vida pessoal da pessoa, nem ser o ouvido de confessionário, né? Até porque a empatia fora de tom, Uhum. ela constrange, né? E não Você pode entendeu? ser artificial, como o nosso ouvinte falou. Tem que ser verdadeira, né? Sim. Também não pode ser seletiva, né? Eu vou ter Não. empatia com o meu chefe, o meu colega aqui, não funciona, né, professor? Eu que trabalhei o Flávio também, a gente trabalha muitas vezes em local que tem escala, você não chega ali, você sobe, né? Tem gente que do dia pra noite fica com uma simpatia com você, que você fala assim, ó, o que é isso? O que aconteceu? Seletivo. A realidade é o seguinte: você nunca vai ter o mesmo nível de sintonia com todas as pessoas que trabalham com você, mas você pode trabalhar num bom ambiente, Uhum. né? Você pode conviver. Por mais que a pessoa, às vezes, seja algum antagonista seu para algumas questões muito técnicas, ou seja, discordar de você, você não vai desejar mal para a pessoa. E se a pessoa está enfrentando um desafio, por que não ajudar, né? Isso é bíblico. A gente está aqui para quê, né? Uhum. Verdade. Outra Sim. questão, outro soft skill importante, que eu Hum. acho um dos mais importantes, aprendizado contínuo. Precisamos buscar o aprendizado sempre. O conhecimento, com toda a tecnologia, com toda a volatilidade, a mudança do cenário hoje, ele se torna, né, obsoleto rapidamente. Então a gente tem que estar se atualizando. Então, assim, deixe os seus modelos mentais de lado, seus preconceitos e busque perceber, entender novas realidades, novos conhecimentos, novas possibilidades, né? Para que você possa crescer nesse cenário. Por fim, outra coisa que eu acho muito relevante como soft skills é a questão da ética e da confiabilidade. A empresa quer ter pessoas confiáveis, né, no seu ambiente. Ser confiável passa por você ter um cuidado com a empresa, né, como se ela só fosse sua. Então, assim, cuide e pense a empresa como se você fosse o dono do negócio. Não é que você vai ser o dono do Sim. negócio, mas quem tem mais cuidado com a empresa do que quem criou, né? É nesse sentido, né? E assim, tudo que você fizer dentro da organização que você trabalha, né, faça em benefício da empresa, dos seus colaboradores e dos seus clientes, porque a empresa existe por conta dos consumidores, dos clientes, Sim. né? Então pensa sempre nisso. Aqui eu quero até lembrar um ponto. Quando a gente fala em ética, é exatamente ter a ética das relações nisso, né? Ser confiável. Eu vejo às vezes em entrevista, eu não aguento. Aí eu falo, quais são os seus diferenciais? Eu sou honesto. Eu falei, desculpa, isso não é diferencial, é obrigação. Sim. Né? Eu sou pontual, Eu é sou obrigação. Eu sou sincero também, sai sempre. Né? Então, assim, ética diz mais do que você ser honesto, né? É você se portar de uma forma bem diferenciada, né? Ter relações onde você mantenha seus compromissos, cumpra os seus prazos, faça aquilo que você se comprometeu, né? Quem ganha com isso? A empresa que você trabalha, mas principalmente você enquanto profissional, que vai gerar uma imagem, né? Um respeito do entorno, do seu ambiente profissional, que você vai ser o grande beneficiado. Eu acho que essas são as principais soft skills que você deve trabalhar e olhar com atenção. Vamos recapitular? Então, nós falamos de comunicação eficaz, nós falamos de trabalho em equipe e uma postura colaborativa, nós falamos de capacidade de adaptação, nós falamos também da capacidade, da habilidade de identificar e resolver problemas, exercendo um pensamento mais crítico. Falamos também de exercício de liderança e gestão, né? Da empatia e a inteligência emocional, da ética e da confiabilidade e do aprendizado contínuo, né? Sim. Lembrando, né, João, que isso tudo, a pessoa nasce assim, né?
que vocês acham? A pessoa nasce com isso? Você já explicou que a gente pode adquirir ao longo da Isso aí. vida. Você pode até ter predisposição, por exemplo, olha, eu tenho uma predisposição a me comunicar bem, né? Mas se você não tem isso, nada impede que você desenvolva, né? É importante a gente ter isso Sim. bem claro na nossa cabeça. E eu vou aproveitar essa fala. Hoje eu encontrei duas pessoas, professor, ao longo do caminho, fazendo os links ao vivo, disse assim: nossa, como é que faz para aprender a falar dessa forma, a me sentir segura? É tão importante quando o senhor diz, é treinável, é possível, busque, né, professor, esse repertório. O senhor disse, né, professor Flávio, estudar, se aperfeiçoar, porque eu vejo também que tem nas redes sociais muita gente bem intencionada, mas tem gente também que coloca barreiras até para valorizar, para ali na frente. Coloca a dificuldade para vender a facilidade. É isso. Para quem está ouvindo, tomar realmente, né, posse no sentido de eu posso, eu vou colocar, porque não é para pessoas escolhidas. É claro que tem, é como jogador, tem aquele que nasce sim. com dom, mas é treinável e é tão possível que as pessoas precisam E acreditar. tem gente Marcelo, que eu vou nasce com dom e se perde porque não treina, né? Também. Sim, É. tudo é questão de, Sim. claro, esforço e prática e geração de capacidade. Vou pegar a sua fala para pegar algo que até não estava, não tem a ver diretamente com soft skills, mas lembrei disso agora e é algo que eu gosto sempre de praticar na minha vida e conversar com meus alunos. Um tripézinho, que é assim, ó, capacidade, disposição e permissão. Capacidade é você buscar o repertório, estudar, é muito importante, né? Só que a gente vê gente que tem capacidade, muita capacidade, e não tem sucesso, porque às vezes não tem disposição. Pensa que é só, eu estudei, eu adquiri o aprendizado, mas e aí, cara? Você tem que botar para acontecer, né? Você tem que tomar decisão, tal. Isso é disposição. De uma forma geral, o brasileiro tem muita disposição. Se você pegar em relação a outros países do mundo, né, o brasileiro trabalha muito, né? Na média, assim, o nível de horas e disposição de trabalho do brasileiro é bem elevado em relação a países da Europa, tal. Então, assim, a disposição diz respeito ao propósito de que você querer realizar. Porque se você não quiser, né, só depende de você nisso. Você tem que ter, eu vou estudar isso para colocar em prática. Legal. Só que se você não tem disposição para colocar em prática, complicado. Outra questão. O terceiro ponto do tripé. Permissão. E aí entra o emocional, né? De você se permitir, né? Eu estava conversando com um grupo de jovens ontem sobre isso, que assim, falar, eu não sei se eu tenho capacidade para isso. Eu falo, se você não enxerga capacidade, existe algo que a gente estuda também muito em marketing, que é o self. O que é o self? É a sua autoimagem, né? A imagem que você tem sobre você mesmo, que você gera na tua cabeça sobre você. Tem gente que precisa, por exemplo, em termos de imagem mercadológica, tal, precisa vestir uma camisa de marca, Sim. precisa ter um carrão, para quê? Para dar, olha, eu tenho mais segurança porque eu tô. Isso é o self. O self profissional está ligado a você ter certeza do valor que você tem. Quantas vezes você pega uma pessoa que, assim, ele é elogiado, ele fala, o que esse cara tá me elogiando? Tá querendo alguma coisa de mim. A pessoa às vezes está elogiando porque está vendo algo que nem você está vendo. Mas o mais importante e quanto mais capacitado, você vai ter mais segurança e vai ter um self mais realista. O que é importante, né, é que esse self acaba influenciando a forma que as pessoas te enxergam. Então, se você acredita na sua capacidade, você passa segurança, porque você tem consciência do que você é capaz de fazer, né? Você, então, consegue passar essa autoimagem. Isso está ligado à permissão. Quanta gente tem capacidade, tem disposição, mas não sai do lugar porque não se permite, né? A gente escuta a gente dizer ainda que ganhar dinheiro é pecado, que prosperidade é pecado. Não tem isso, não, né? A gente está aqui experienciando a vida aqui para conquistar coisas, ter sucesso e fazer o bem, impactar a vida das pessoas, fundamentalmente, né? Então, a gente precisa olhar para essa questão da permissão. E a permissão está ligada também a isso que eu falei das outras pessoas. Se você tem uma boa rede de relacionamento, se você tem a capacidade, a possibilidade, através das suas relações, de mostrar
o que você tem capacidade e disposição de fazer, você tem o sancionamento, a permissão da sua rede de relações que vão reconhecer, e aí entra o selfie de novo, autoridade em você sobre aquilo que você está dizendo. Né? Isso é muito bacana de se entender, né? Que o seu sucesso está muito ligado a isso. Capacidade, disposição e permissão. Né? Olhe, faça uma autorreflexão e autoconhecimentos é o segredo para essa questão de desenvolvimento, no que diz respeito até soft skills. Olhe para como é que você se enxerga, né? Como é que as pessoas estão se enxergando? Está diferente, eu vejo, né? Perceba isso, até para que você possa melhorar. Essa questão do autoconhecimento não é de livro de autoajuda, gente. Assim, a empresa não faz um planejamento, não busca ver lá os pontos fortes, os pontos fracos. Então a gente trabalha numa empresa, a gente vai lá para o evento, né? No final de semana, no hotel fazenda, em outro lugar, dá todo mundo a mão, acha bacana, faz o planejamento. Mas sentar o bumbum na cadeira e pensar em você, no seu planejamento, o que você tem de força, o que você tem de coisas para aprimorar, a gente não investe tempo. Ué, nós somos o nosso principal patrimônio, a principal empresa somos nós mesmos, gente. Tem que olhar para isso, né? Sim. Então, essa é a questão, né? O que você está falando tem a ver com isso que eu acabei de dizer. Agora, assim, ó, se eu posso deixar uma dica a respeito disso, não esqueça desse tripé. Capacidade, disposição e permissão. Levo para a vida. Verdade. O Univag tem alguma novidade para nós hoje? Bom, além do vestibular ainda estar aberto, nós temos uma grande novidade. Por que uma grande novidade? A gente sempre escuta assim, né? Nós temos muita procura pelos nossos cursos, né? Então, por quê? Porque visualiza a seriedade que a gente cuida, né, do desenvolvimento profissional dos nossos estudantes. No Univag, a prioridade é o estudante e a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que o estudante tenha um excelente percurso de formação. Então, a gente busca a excelência mesmo. Só que não tem segredo, né? Propiciar altíssima qualidade, nós estamos lá entre os 9% das melhores instituições do país, custa, né? Então, assim, você vai no melhor restaurante, o Estrela Michelin, a comida tem um valor. Você vai, nada contra o self-service mais popular, vai ter outro valor. Então, é o valor agregado, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? A gente ouvia muito assim de estudante, que meu sonho era estudar no Univag, mas infelizmente não cabe no meu orçamento. Então, pensando na questão da inclusão educacional e nas possibilidades de a gente propiciar acesso a uma educação de alta qualidade, nós nos debruçamos lá, toda a nossa equipe, e nós batemos cabeça, nos dedicamos, trabalhamos muito e criamos um novo produto, que chama o Programa de Inclusão Educacional do Univag, o PIE Univag. O que é o PIE Univag, João, Marcela, Juliana e ouvintes? O PIE Univag lhe dá mais prazo. Então, por exemplo, você vai se formar em 4 anos. Eu te dou 6 anos para você pagar. Sem juros, apenas com correção monetária anual, né, da inflação que eu quero. Não tem, por exemplo, nem o FIES é assim, o FIES tem juros. Né? Então é melhor que o FIES nessa SPAR. Em 2 anos você já quitou sua dívida. E nós respeitamos o nível de desenvolvimento profissional do estudante. O estudante, quando chega num curso, né, ele às vezes está sem trabalho, ele está chegando lá do nível médio, e agora, né? Então, assim, a gente começa com uma mensalidade bem acessível, e à medida que ele vai avançando no seu desenvolvimento profissional, arruma um estágio, depois arruma um emprego, melhora, a gente vai fazendo uma curva crescente dessa mensalidade. Né? Então, assim, ficou muito possível você estudar no Univag com mensalidades que respeitam a tua curva de desenvolvimento profissional ao longo do curso e que cabem no seu bolso, né? A gente entende que com isso a gente vai conseguir possibilitar a educação de alta qualidade para boa parte da população que antes falava, não cabe no meu orçamento. Então, assim, ó, agora você não tem mais pretexto para falar, queria estudar no Univag e não dá. Agora dá, né? Só que tem um detalhe, é um programa, né, que ele é piloto nesse momento,
E ele tem vagas limitadas, então são vagas limitadas, corre lá, porque inclusive a procura está muito forte e alguns cursos apenas. Professor, vamos para o repórter e Vamos. daqui a pouco a gente traz os detalhes, porque é um assunto tão importante. Washington, pode girar e daqui a pouco a Legal. gente volta. 35 minutos, a gente vai ultrapassar um pouco o tempo, porque o professor Flávio trouxe uma super novidade, então você que ligou o rádio agora, atenção para essa boa notícia do Univag. Vamos repetir em respeito ao nosso ouvinte que ligou o rádio agora e com certeza quer e merece ouvir essa boa notícia. Então, para possibilitar aos nossos ouvintes, a população matogrossense, ter acesso, né, a uma educação de nível superior de alta qualidade, né, lembrando o posicionamento do Univag, que está entre os 9% das melhores instituições de ensino públicas e privadas do país e também as melhores notas no MEC do Mato Grosso, o que a gente via? Muita procura por Univag, mas alguns falavam, olha, não cabe no meu orçamento. Então nós desenvolvemos um produto, Marcela, exatamente para possibilitar o acesso financeiro, que chama-se PIE Univag, Programa de Inclusão Educacional Univag, que nada mais é do que um plano de investimento, né, de desembolso do estudante, onde ele tem mais prazo de pagamento. Nós damos 2 anos a mais para ele pagar o curso dele, então ele paga 2 anos depois de formado, né? E a gente começa com mensalidades bem acessíveis. Por quê? Porque a gente respeita a curva de desenvolvimento profissional do aluno. Ele pega, por exemplo, um curso de engenharia hoje, ele começa pagando R$ 299, né? E à medida do tempo, ele vai o quê? Arrumando estágio, arrumando emprego, e aí ele tem condição de arcar com a faculdade de uma forma mais consistente. Sem juros, né? É um parcelamento sem juros, só correção monetária. Eu digo até que é melhor que o FIES. Por quê? O FIES hoje você tem que apresentar lá seguros, tem que pagar uma contraprestação de seguro, tem juros, e você às vezes fica pagando ainda o seu financiamento por 10, 15 anos, né? O PIE Univag não tem juros, só correção monetária, e depois de 2 anos você já encerrou o teu investimento e está tocando a tua vida, né? 2 anos só depois de formado você já resolveu a situação. E cabe no bolso, né? Então a boa notícia é que você não tem mais pretexto para não materializar o seu sonho de fazer um curso que realmente impacte a sua vida, né? Porque a gente tem a seriedade de oferecer algo que educacionalmente vai levar o aluno a aprender e vai impactar a vida profissional dele, né? A gente é defensor da qualidade na educação e entende que educação sem qualidade é inadmissível, é um engodo e uma frustração na vida das pessoas. Então a gente, nesse aspecto, é muito sério, a gente usa a educação para impactar a vida das pessoas positivamente. E então você não tem mais pretexto para falar, não cabe no meu bolso, agora cabe, né? Sim. E o vestibular, o processo seletivo ainda está aberto. Só tem um detalhe. O PIE Univag, que é esse programa, ele tem alguns cursos, são 15 cursos que participam. Então tem lá odonto no período noturno, agronomia, né, arquitetura, né, cursos da saúde, como farmácia, fisioterapia, enfermagem, gente, melhor curso de enfermagem, educação física é o melhor curso do Brasil por mais de 10 anos, né? Tá lá à tua disposição agora, administração, contábeis, direito, né? Então tem que olhar para isso e materializar, ter a chance de materializar os seus sonhos. Só que assim, vagas limitadas. Corre, porque está no fim. Qual o telefone, professor? 3688-6006 é o telefone. O nosso site é o www.univag.com.br e o nosso WhatsApp 981241188. Ou ainda pelas redes sociais, entra lá no Instagram, @Univag, manda lá, né? No direct a tua dúvida, a tua mensagem, marca uma reunião com a gente presencial se for necessário para entender melhor o produto, né? E a gente espera lá. Obrigada, professor. Ontem tivemos um testemunho aqui ao vivo, né, da qualidade Univag, de agronomia. Nosso entrevistado. Verdade. Tem um testemunho ao vivo aqui da qualidade do curso Univag. Professor Flávio, muito obrigada pela presença mais uma vez. Hoje é ano novo, vou comemorar no Brasil. Vou levar... Muito bom. Eu tô com as crianças para fazer ali no shopping 700 coisas. Então, se o senhor estiver por lá, a gente se reencontra, porque para celebrar lá é o melhor lugar, na minha humilde opinião, não é não, professor? Verdade.
Muito bem. Obrigada. Você vai lá hoje? Vou lá. Então tá bom. Estarei com a missão de filhos, e aí os meus filhos estão ouvindo, e aí já Só organizaram vai a os vida. filhos e você ou vai o maridão também? Ah, o Paixão vai comigo, né? Ah, Onde então eu vou, tá o Paixão bom. vai. É porque hoje é dia de compra da família, a gente vai aproveitar e celebrar o Ano Novo, que vocês nos ensinaram hoje. Legal, vou Viu? mandar um mimo na sua mesa. Obrigada, Eu acho que professor. dia 28 o Pix caiu. Será, professor? Dia de compra. Ah, professor, eu vou com o Paixão. É, Com o ninguém car... põe isso de dia de compra no final do mês. Não, mas com o cartão do Paixão eu vou. Tô nem preocupada que dia é, professor. Você é doido? Obrigada, professor Eu que Flávio. agradeço a Quer oportunidade. adiantar a pauta da próxima semana ou prefere o suspense? A pauta da próxima semana, nós vamos tratar de temas ligados, é o mês da mulher, a mulher e o desenvolvimento profissional da mulher. O mês de março todo, Marcela, nós Adorei. vamos tratar de temas ligados à mulher. Adorei, professor. Mês de março eu vou lançar a camiseta Somos Faleiro. Vou presentear o senhor para a gente muito espalhar obrigado. essa voz, né, professor? Legal. Vamos. Faz sentido. Faz. Vamos fazer só uma pausa.